Salve, salve! Hoje, nos estúdios do Pode Crer, o podcast do conhecimento, trazemos uma pessoa que vem lutando, que vem tendo como causa a inclusão de pessoas para dentro da sociedade, incluindo-as com direitos, incluindo-as com possibilidades, sobretudo com visibilidade. Hoje, já depois da vinheta, Mauro da Seide. Pois é, como eu disse, hoje no estúdio do Pode Crer, o podcast do conhecimento, cuja pauta é gestão, nós estamos com o nosso secretário Mauro. Seja bem-vindo, Mauro. Eu que agradeço a você, professor Damião, meu amigo César, e a todos que nos acompanham aqui pelo Pode Crer, esse importante podcast. Pois é, e aqui hoje do nosso lado, o cara que é o dono das redes sociais. Como é que fazem, César, para nos seguir? Bom, faça como o nosso convidado de hoje. Já se inscreveu no canal, no Pode Crer, e aí não custa nada você deixar o joinha lá, o like, né? E você ajustar o sininho lá para suas notificações, para sempre que sair um novo episódio, você receber a notificação. Beleza? Bacana, show de bola. Pronto, já está seguindo a gente aqui, o nosso secretário. Mauro vai nos impulsionar lá para cima, porque ele tem 70 mil seguidores, então fica fácil, né? Fácil. Mauro Eduardo Cardoso e Silva, professor. Nascido lá em Palmeirais, pelo menos foi registrado em Palmeirais, no Piauí. Nasceu onde mesmo? Em Palmeirais, o Mauro? César, eu tenho ali um ciclo de relacionamento muito forte naquela região. Eu nasci no hospital de Amarante, que é bem próximo de Palmeirais. A minha infância toda também foi ali entre Palmeirais e o povoado Piquezeiro, já no Maranhão, que fica na zona rural da cidade de São Francisco do Maranhão. São Francisco do Maranhão fica ali em frente a Amarante. Sim. Então, como do Piquezeiro para Palmeirais era mais próximo do que para São Francisco, meus pais compraram uma casinha lá em Palmeirais e nos colocou para estudar lá na cidade de Palmeirais. Muito bem. Em virtude do deslocamento de Palmeirais até lá ao nosso povoado, é em torno de 20 quilômetros. 10 quilômetros até a beira do rio. E mais 10 mais depois que atravessa. Fora a travessia. Fora a travessia do rio Parnaíba. E era no remo. No remo, na canoazinha de remo. Não precisa ser, na época que você está dizendo que o colega tem muita idade. Não é, não é isso. É porque muitos pontos ainda se atravessam ainda no remo. É verdade, é verdade. Bom, professor Mauro, vou lhe chamar assim, né? Porque aqui o nível aqui é elevadíssimo. E quem tem causa como o Mauro acaba sendo um professor. Muito obrigado. Mauro, você tem pais vivos ainda? Pai e mãe? Minha mãe, meu pai já faleceu, a minha mãe hoje tem 72 anos. Era o seu Antônio Cardoso Guimarães. E a sua mãe é Maria das Graças e Silva. Tem quantos irmãos? O papai foi casado 2 vezes. Naquela época, hoje o negócio é mais complicado. Tem registro, né? Então, com a primeira esposa do meu pai, são 8 irmãos. Né, com a minha mãe, nós somos 3, um faleceu há 2 anos, meu irmão, e tem mais dois que é eu e Maurício, mas a outra família a gente ainda tem, acho que dos 8, acho que tem 7. Sua infância então foi em Palmeirais? Foi. A sua vida para Teresina em que ano foi? Você tinha quantos anos? Eu vim para Teresina, César, no ano de 92, 93, eu tinha 17 anos. 17 anos, né? Já para continuar os estudos. Para continuar os estudos aqui em Teresina. Tanto é que continuou, você é graduado em administração de empresas. Sim. Professor, falando um pouquinho aqui do currículo do Mauro, até antes que a gente entre na questão da CEID, né, que ele hoje é o secretário, ele é coordenador de acessibilidade da Secretaria Estadual da Inclusão para Pessoa com Deficiência do Estado do Piauí. Isso foi de agosto de 2003 a dezembro de 2010, ficou muito tempo. Ele é perito do Centro de Apoio Operacional de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Ministério Público Estadual do Piauí. Fundador e ex-presidente da Associação dos Deficientes Físicos de Teresina. Olha que bacana, eu não sabia que você tinha sido um dos fundadores. Conselheiro do Conselho Nacional de Saúde, representando a Organização Nacional de Entidade de Deficientes Físicos, ONEDEF, de 2006 e 2008. E você ainda é conselheiro do Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é o CONAD. Estou certo? Está certo. E teve uma experiência também política com assessoria de alguns políticos aqui no estado do Piauí.
Você é uma pessoa também com deficiência. Você tomou isso como uma missão também de vida, meu querido Mauro? Sem sombra de dúvida, César e professor Damião, eu tomei realmente isso como uma missão de vida, porque a gente via, e a gente lá atrás, que as pessoas com deficiência, quem era o deficiente físico, era tratado como um aleijadinho, o deficiente visual era como ceguinho. Como se não tivesse competência, como se tivesse capacidade o deficiente intelectual como doidinho, ou seja, as pessoas ainda viam, não viam as pessoas com deficiência como uma pessoa que pudesse ser um cidadão, sim, que pudesse trabalhar, que pudesse buscar os seus direitos. E aí eu digo, não, nós temos que mudar essa realidade, nós temos que mostrar para a sociedade que nós somos capazes e que precisamos apenas de uma oportunidade. E, professor, e quando essa oportunidade é nos dada, nós costumamos agarrar ela com muita força para mostrar realmente para a sociedade que nós somos capazes. E isso a gente tem mostrado ao longo dos anos, né? Temos casos de juízes que são cegos, advogados que são cegos. Hoje, a minha assessora jurídica, minha advogada lá na secretaria, a minha assessora jurídica é cega 100%. A doutora Camila, né, membro da Comissão do Direito da Pessoa com Deficiência da OAB, ela é cega 100%. Quando eu comecei no jornalismo, a Laura Leite era apresentadora, ela é dentista, hoje trabalha como dentista na profissão dela, e ela também, acho que se eu não estiver enganado, foi paralisia infantil. Foi o seu caso também? Foi meu caso, paralisia infantil. Com quantos anos você teve? Eu tive com 1 ano e 6 meses. A minha mãe disse que eu comecei a dar uma febre, e aí, dessa febre não passava, aumentava muito, ela me levou no hospital próximo lá de onde a gente morava, na cidade de Amarante, e aí quando chegou lá, naquela época a gente não tinha acesso à vacina, né? Muito precário. Né? Hoje, graças a Deus, nós conseguimos erradicar a paralisia infantil, não existe mais no Brasil há mais de 30 anos um caso sequer de paralisia infantil, em virtude da vacina, e sempre que eu tenho a oportunidade, eu costumo dizer, olha, mãezinhas, leve seus filhos para vacinar contra a paralisia infantil, porque naquela época dizia o seguinte, que as pessoas chamavam de aleijado, né? Aí dizia, quando não deixa aleijado, mata. Eu lembro dessa propaganda, eu acho até que eles falavam assim, chamar atenção, um impacto, não é nem de forma preconceituosa. Eu acho nem de forma pejorativa. Pejorativa, né? E isso realmente era o que acontecia. Lá na minha família, fui eu, a minha prima, que está mesma idade que eu, Ângela, ela não consegue andar, foi tão forte nela que foi os 2 membros e afetou a mente também. Aí é difícil, né? Nesse caso. Né? Então hoje ela tem a minha idade, ela fica todo tempo em casa. Um outro primo chamado Daniel, que também foi muito forte nele, ele não consegue andar também e não consegue se comunicar, foi muito forte. E hoje, graças a Deus, não existe mais casos de paralisia nos últimos mais de 30 anos no Brasil. Mauro, eu queria ajudar nessa conversa pensando o seguinte, às vezes a gente tem uma causa, uma luta, uma missão, mas nem mesmo a gente consegue mensurar o tamanho dessa missão, em razão da gente, por exemplo, não é o seu caso, da gente não ter nenhuma deficiência e defender a causa. Mas quem tem a causa como razão, como existência, que é o seu caso, pode mensurar mais de perto essa questão que é ser excluída do convívio social e, como você muito bem disse agora, ser tratado, pensam as pessoas de modo carinhoso, tipo, é o aleijadinho, mas não é o deixa doidinho. De ser pejorativo. Essa redução na expressão, que pode até soar mais agradável, no fundo é também pejorativo, no fundo também é preconceituoso. Então, eu queria perguntar para você, como tem sido nesses 10, 15, 20 anos de atuação, os seus embates nos ambientes públicos, com a sociedade civil, nas escolas, nos diferentes espaços, porque eu, que sou professor da universidade, fui professor da educação básica durante muito tempo, a gente não via os invisíveis ou os invisibilizados. Hoje não, hoje é uma pessoa com direito, com causa e tendo uma instituição como a sua secretaria a defendê-las. Fala um pouco disso, Mauro. Olha, é importante a sua pergunta, professor. Ainda no ano de 2000, eu fui participar de um evento, um congresso em Maceió, e quando eu cheguei na cidade, eu vi que lá tinha alguns veículos que faziam o transporte porta a porta dos cadeirantes. E eu digo, rapaz, em Teresina não tem isso. Isso é no ano de 2001. Ok. E em Teresina não tem. Como é que chega? Aí quando eu cheguei aqui,
Eu digo, não, essa história ela vai ter que mudar. E aí nós fomos para o embate. Essa palavra foi o embate. Eu procurei na época o doutor Tranvanvan Feitosa. Foi meu aluno, procurador da República, ali no Ministério Público Federal, que funcionava ali no prédio da Praça Rio Branco, ali do Ministério da Fazenda, né? E lá pedi uma agenda com ele, né? Lembro o nome da secretária dele, era a dona Vera, ainda lembro ainda. Fui lá falar com ela e ele me recebeu. E aí eu levei o caso a ele. Doutor Tranvanvan, eu estou aqui porque eu tenho muitos amigos que são cadeirantes. Esses amigos não estão conseguindo ir à escola. Esses amigos não estão conseguindo ir a um centro médico fazer uma consulta. Não tão... Você já tinha fundado aí a associação? Eu fundei em 98. Eu era o presidente. 98 você fundou? Fundei. A DEFT. A DEFT. E aí eu era o presidente, enquanto presidente eu fui lá, né, falar com ele para pedir essa agenda. E logo ele marcou uma audiência pública, chamou a prefeitura de Teresina, na época o prefeito Firmino. Ele não pôde ir, mandou a representante, a secretária professora Umbelina, muito minha amiga, o filho dela é muito meu amigo, e tivemos várias reuniões, vários embates, e dessas reuniões o município de Teresina assinou um TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, sim, onde lá nós conseguimos começar com eram duas Kombi na época, Kombizinha amarela, mas que vinha com adaptação, sim, manual, já era e daí hoje, de lá nós criamos o transporte chamado transporte eficiente. E esse transporte existe até hoje, claro, com as suas dificuldades que enfrenta no dia a dia, mas graças a Deus, esse foi um que eu digo, olha, valeu a pena esse embate que nós tivemos com o CETUT na época, o CETUT muito forte, não queria, mas conseguimos, e logo depois, Teresina era uma das únicas capital do Brasil que não tinha o passe livre para as pessoas com deficiência carente andar, estudar, ir para qualquer outro local, para o trabalho. E aí nós fomos à Câmara de Vereadores, na época a vereadora era Flora Isabel, hoje conselheira do Tribunal de Contas, procurei ela, e ela apresentou um projeto de lei, a Câmara ali no centro da cidade, ali na rua climatizada. Sim. Né, no dia da votação, nós fomos para lá, fizemos uma manifestação, levamos vários cadeirantes, inclusive não tinha acessibilidade, os colegas levavam os cadeirantes nos braços para levar lá para o auditório lá em cima, e conseguimos também a aprovação do passe livre aqui em Teresina, que garante o ir e vir das pessoas com deficiência. E aquilo ali eu achei também um fato muito histórico, uma luta muito importante, que dali para frente a gente conseguiu. Foi um marco. Foi um marco. Na época, inclusive eu fiz um ao vivo com o saudoso Valteres Arraes, ele era da TV Clube, eu entrei ao vivo com ele, né, e mostrando para a sociedade que as pessoas com deficiência elas precisam ser respeitadas. E aí, em frente à CEID, nós começamos, professor, a levar esse trabalho para o interior do estado. Criamos um projeto chamado Fórum Regional de Políticas Públicas para as pessoas com deficiência, todos pela inclusão. Esses fóruns ele tem como objetivo levar palestras, levar serviços, ações para o interior do estado, para uma cidade polo do território, para chamar a atenção da sociedade, mostrar para a sociedade a importância da inclusão das pessoas com deficiência. E esse trabalho ele foi muito importante. Ainda na época encabeçado eu era assessor da ex-primeira-dama e hoje conselheira Regiane Dias, e nós levamos isso para todo o interior do estado. De lá surgiu a necessidade de que nós tivéssemos no primeiro momento era uma ACD, naquele tempo tinha ACD, sim, e o Silvio Santos fazia aquele teleton. Sim. Então, aí participei, inclusive. Pois eu lembro, exatamente. Então, na época, o governador Wellington e a primeira-dama, a deputada Regiane Dias, foram a São Paulo, falaram com o Silvio Santos, pedindo para trazer uma ACD para cá. Aí ele disse, olha, nesse momento nós não temos nenhum projeto para levar para lá. O que nós pudemos é colocar o projeto para vocês com a equipe da ACD. E aí o governador disse, não, o projeto já nos ajuda muito. E aí nos deram o projeto, o governador marcou uma agenda com o ministro da Saúde, lá em Brasília, na época, o Wellington Dias. E a primeira-dama foi, e aí conseguimos o recurso para a construção de um centro, que o centro hoje é uma realidade, é o CI, sim, que funciona ali, em frente à maternidade Evangelina Rosa, antiga maternidade, que já atendemos mais de 2 milhões, já tivemos mais de 2 milhões de atendimentos. Eu digo e falo isso porque eu sou prova viva. A minha órtese
que eu utilizo na minha perna é fabricada lá. Ou seja, se eu não tivesse essa órtese, eu não estava aqui com vocês, porque eu não conseguia caminhar. Mauro, eu sempre olho para ti, só abrindo um parênteses, Sim. e nunca me atentei para qual perna você tem a dificuldade. A esquerda. É a perna esquerda. Perna esquerda. Você vê, eu Pois é. não percebo. Eu fico olhando para esses detalhes. É Então, a verdade. perna esquerda que você usa, essa órtese produzida aqui. Aqui lá no CI. Tá. E além de mim, são milhares de piauienses, professor, que antes não tinham condições de fazer um tratamento desse, porque não tinham condição financeira de ir para um Sara Kubitschek, não tinha condição financeira de ir para um ACD. Inclusive o colega nosso aqui, amigo, seu colega de trabalho, Amadeu Campos, fez a reabilitação dele no CI. Não sei. Ele foi a São Paulo uma época, mas voltou e fez aqui. Ou seja, então é um local, quando eu chego lá, eu fico muito feliz, professor, muito feliz, porque eu participei ali, desde a elaboração do projeto, até a primeira pedra que foi colocada lá no alicerce, e até o dia 8 de maio de 2008, quando o então presidente Lula veio inaugurar aquele centro. Eu estava lá junto com... Tem fotos nossas lá, fiz parte do encerramento da placa. Então eu fico muito feliz porque eu me cobro muito. Eu me cobro muito todos os dias, César e professor, e todos que estão me acompanhando, porque eu sou a própria pessoa com deficiência, a primeira pessoa com deficiência no estado do Piauí a ocupar um cargo de primeiro escalão sou eu. Né? Eu passei as 2 gestões do governador Wellington e da governadora Regina e agora do governador Rafael. Sim. Então eu me cobro muito. Eu não quero ser lembrado lá na frente de dizer assim, rapaz, ele esteve lá e não fez nada. Entendi. Eu posso não ter feito tudo, mas alguma coisa eu fiz e eu estou sempre buscando fazer. Eu não quero ser lembrado por meus colegas com deficiência ou pela sociedade por isso, para dizer assim, rapaz, o cara era a própria pessoa com deficiência, ele não foi atrás, não correu. Entendi. Disso aí, Entendi. Professor, eu não vou levar isso comigo, porque eu me cobro muito sobre isso. Quando você foi procurar o Tramvamvam, você disse que já tinha fundado a DEFT. A DEFT. Mas quando você decidiu lutar pela causa? Quando foi isso? Você lembra do momento? Houve alguma situação em especial? Alguém que talvez tenha te provocado? Houve. Você quer falar sobre isso? Eu vou falar sobre isso. Sem citar nomes. Sem pronto, eu vou falar sobre isso. Eu estava ali na praça, ali da igreja São Benedito, ali em frente ao IFP. Eu ia passando e um cidadão me chamou e disse, você tá trabalhando? Aí eu disse, não, eu só estudo. Aí ele disse, procure fulano de tal lá na SOADF, que é a associação, na época era a Sociedade de Apoio ao Deficiente Físico. Essa instituição tinha um convênio com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, os Correios, um convênio de terceirização, ou seja, contratava as pessoas com deficiência para que as pessoas com deficiência prestassem algum tipo de serviço lá dentro dos Correios. E na época eu fui contratado por essa entidade, e aí começamos a trabalhar, eu com meus colegas, vários colegas, e o então presidente na época não era uma pessoa com deficiência, e os nossos salários atrasavam, não pagavam direito, e aí surgiu dentro lá, disse, rapaz, vamos criar uma entidade, vamos... E aí eu digo, vamos, aí os colegas unidos, vai ter mais força, e aí na hora lá e todo mundo disse, não, você tem que ser o presidente, porque eu tinha tomado a frente e tudo, e daí a própria empresa, depois que nós criamos a entidade lá dentro, os próprios Correios rescindiu o contrato com a outra instituição e fez direto conosco. Olha que legal. Né? Fez o contrato direto conosco, e nós ficamos lá mais ou menos até o ano de 2000, 2003. Você lembra dessa pessoa que falou com você e disse para você procurar? Lembro. Então foi um anjo que apareceu na tua vida. E é meu amigo, eu posso até citar, ele está sempre comigo. É o Teixeirinha, ele trabalha hoje lá nos Correios. Eu tive com ele recentemente. Foi uma pessoa que viu, não te conhecia. Não me conhecia. Você estudava o que na época? Eu estudava... Era o científico. O científico na época era. E eu fazia um técnico profissionalizante lá no IFP. Eu estava saindo do IFP. Fazia lá o técnico. Na época era Escola Técnica. Era Escola Técnica Federal, né? Ali era a Escola Técnica. Fazia o que lá? Qual curso? Eu fazia técnico em administração, que aí depois eu fiz o superior. Fez o superior. Tem alguma pergunta mais? Mauro, eu vou ter engatilhado aqui, mas Mauro, eu queria ver com você o seguinte. Quando a gente fala em pessoas com deficiência, a gente, em regra, em razão da ignorância, inclusive, a gente traz logo à baila alguns tipos. A cegueira,
a gente percebe, né? O cara está na rua tateando ali, alguém que tem alguma deficiência física. Eu queria te fazer uma pergunta, se você não tiver dados precisos, não tem nenhum problema, mas nos dê aonde encontrar para ser uma parte de informação para a sociedade. Pelo menos numa ordem agora. Isso. Quais são as principais deficiências? Quantos deficientes tem no Piauí? É possível dizer? É possível. Teresina, onde é que possível. Tem alguma cidade, um município que tem mais deficiente do possível. que outro? Como é que é essa lógica, esse desenho? Olha, dados do IBGE de 2022, o IBGE divulgou agora, há 2 meses atrás, disse que o nosso estado tem cerca de 10,9% da população com algum tipo de deficiência. O Piauí. O Piauí. Isso compreende, em torno de números reais, cerca de quase 300 mil pessoas com algum tipo de deficiência. E dados do IBGE também diz que o maior índice é relacionado à cegueira. Né? Depois vem, eu achava que era deficiência depois vem a física. Eu achava que era depois física. Vem a física. E hoje, uma das cidades que, de acordo com o IBGE, tem o maior índice é a cidade de São José do Peixe, no Piauí. Eu pensei que era São Gonçalo. São Gonçalo era lá no até 2010. E aí, em 2003, quando nós assumimos o governo, o governador Wellington, a primeira-dama, nós nos mudamos praticamente para São Gonçalo. Lá nós criamos clínica de fisioterapia, lá na avenida principal, nós transformamos a avenida toda acessível, com energia solar, colocamos um conselho da pessoa com deficiência, e hoje São Gonçalo não saiu dessa inclusive era no ranking do Brasil. Era o ranking, além do Piauí, era o ranking do Brasil. E ela saiu dessa posição hoje. Você falou aí, visual, física, a terceira seria auditiva. E aí depois vem a intelectual com autismo. Sim. O autismo, só os dados de autismo, hoje no Piauí, nós temos cerca de 38 mil pessoas que se identificaram como já laudada com transtorno do espectro do autismo. E Teresina sendo a cidade com maior número, cerca de 14 mil, sim, aqui em Teresina, seguido de Parnaíba, com 2 mil e pouco, e aí vai indo para as outras cidades. Tá. Mauro, a gente chamava, era deficiente físico, portador de deficiência. Portador de deficiência, agora é pessoa com deficiência. A primeira pergunta, qual é o termo correto hoje, mais politicamente correto para ser usado? E me explique a diferença, porque fala muito, eu sou PCD. Tem muita gente indo atrás, porque tem alguma pessoa tem alguns benefícios na compra do carro, enfim. Eu queria, Mauro, antes de você responder, porque essa questão que o César traz é interessante. Eu participei de um evento, César, na universidade, e alguém falou assim, agora para falar em nome de fulano, em nome dos portadores de deficiência, a pessoa lá disse imediatamente, gente, não é portador, porque aquele que porta pode deixar de portar a qualquer instante. Exatamente. Pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência. Nunca esqueci essa conversa. Mas é verdade. E aí tem um detalhe. Então qual o termo correto? Esse PCD que muita gente está aderindo a esse programa, e também a pessoa com deficiência tem aquelas doenças também invisíveis. Né? A pessoa que tem, por exemplo, lúpus, uma pessoa que tem um problema degenerativo nas articulações, que aparentemente você não vê, mas estão todas enquadradas também. Sim. A nomenclatura, a ONU, né, ratificou a Convenção da ONU sobre o Dia da Pessoa com Deficiência. O Brasil é signatário, então a ONU classifica nós que temos algum tipo de deficiência como pessoas com deficiência. Porque nós temos uma deficiência. PCD é a sigla, né? Sim. PCD utiliza, que às vezes as pessoas não querem chamar pessoas com deficiência e chama PCD. Né? Outros chamam pessoas portadoras de necessidades especiais. Não. Todo mundo tem uma necessidade especial, e nem necessariamente é uma pessoa com deficiência. Isso. Né? Você usa um óculos, você tem uma necessidade especial de usar um óculos. Mas uma deficiência visual que eu tenho. Pois é. Mas para você ser caracterizado pessoa com deficiência, você tem que estar dentro de uma escala que o decreto 3298 de 3292 de 98, ele diz quem é realmente a escala de quem é considerado pessoa com deficiência visual, não. Como é feito isso? Através de um oftalmologista, de uma análise através de um laudo. Agora, essa análise agora ela vai ser feita por uma avaliação biopsicossocial. Serão 5 profissionais que vai avaliar a pessoa. Essa pessoa vai responder um questionário e no final o laudo sairá se ela tem algum tipo de deficiência ou não. E aí ela recebe o laudo. E outra, às vezes as pessoas achavam que o termo pessoas com deficiência era
pejorativo, era preconceituoso, mas não. Nós nos sentimos contemplados, respeitados com esse tema. Era uma pergunta que eu tenho que fazer também, mas antes disso, tem que deixar claro também que essa vaga que se tem para deficiente, que tem uma cadeira de roda desenhada, que pegou a cadeira para ser o símbolo, não quer dizer que seja especificamente para cadeirantes. Sim. As pessoas confundem muito isso, né? Por qualquer exemplo, deficiente. a pessoa que tem câncer, por exemplo, é uma pessoa com deficiência, que trouxe algum problema Agora, físico. para ela estacionar, ela tem que ter o cartão. Exato. Tanto para quem está de cadeira, é como a vaga de idoso, gente. A gente está aqui até para esclarecer isso. Você tem que ter a sua carteirinha e o adesivo para colocar no painel do carro. No painel do carro. Tem que colocar no painel do carro. Eu acho bacana. Senão tem que ser multado, porque está tomando uma vaga de quem E acontece muito isso, viu, César? Demais, professor. Demais. Acontece isso demais. Mauro e César, infelizmente, a gente sabe que a gente tem uma sociedade em que muitos aproveitam a oportunidade para serem oportunistas. Sim. Se a gente pegar, por exemplo, a história das cotas para acesso à universidade, tem gente que não é negro, mas se diz negro, assina como negro para ter algum benefício. Essas coisas é lamentável, mas isso também acontece na sua causa, na sua luta. Olha, eu dirijo, meu carro, eu consigo dirigir, né? Eu tenho uma deficiência, mas sou habilitado, dirijo, e a maioria das vezes que eu chego ou em um shopping ou em um banco, a sua vaga de direito está ocupada. E você vai ver lá, não está com adesivo. Não tá. E se eu for lá e o cara tiver, às vezes a pessoa estiver dentro do carro e você pedir para tirar e reclamar, às vezes você até agredido. Mas é um absurdo. Agredido. Às vezes a gente fica com medo de falar. Brasileiro, em especial do teresinense, porque eu vejo isso demais. A gente fica com medo, César, de falar. Tem um carro ocupa 2 vagas no estacionamento. Entendeu? Ocupa vaga de idoso, de gestante, de deficiente. É um individualismo a toda prova. E acontece isso nos supermercados. Também tem a fila exclusiva no supermercado. Esse trans entrava nos estacionamentos. Já está entrando novamente. Tem que entrar. Um dia desse eu estava em um shopping e vi eles lá. Eu digo, agora está correto, porque o brasileiro só se educa quando mexe no bolso dele. Só dói quando você Mauro, eu queria trazer aqui. Só antes aqui, professor, que ele pegar o gancho dele, que ele falou da ONU, né? Sim. Que foi uma sigla especificada aí pela ONU. Por falar em ONU, eu queria que você falasse aí da sua viagem lá. Você foi um representante do Brasil. Foi o quê? Num congresso, numa reunião? Como o Brasil ele é signatário da Convenção da ONU, o Brasil ele se comprometeu, sim, né, aliás, anualmente, está indo à ONU apresentar um relatório daquilo que o Brasil se comprometeu em fazer. Uma prestação de conta. Em políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência. E graças a Deus, o Piauí hoje ele tem sido referência nesta área. Coisa boa. Né? O Piauí hoje, César e professor, se você for a Parnaíba, nós construímos um centro de reabilitação que está funcionando. Né? Se você vier em Teresina, nós temos o CI, em frente ao CI, nós construímos agora e entregamos para a sociedade o CETEA, que é o Centro Especializado de Tratamento às Pessoas com Espectro do Autismo. Uma obra gigantesca, uma obra maravilhosa. Se nós formos hoje a São João do Piauí, eu tenho um centro de reabilitação. Hoje nós estamos construindo em Corrente um centro de reabilitação, obra 30% executada. Floriano, 30% executada. Uruçuí, obra iniciada. São Raimundo do Nonato, obra iniciada. Campo Maior, ordem de serviço anunciada. Vamos inaugurar agora, a próxima semana, um centro de ecoterapia em Floriano. Só aqui em Teresina nós temos 6 centros especializados em educação. Então, com base nessa experiência do Piauí, nós somos convidados a integrar a delegação brasileira na 18ª sessão dos Estados partes da Convenção da ONU sobre o Dia da Pessoa com Deficiência. E você foi lá, Estive lá, foi agora em junho, de 9 a 13 de junho. De Piquezeiro no Maranhão para Nova York. Então, nós ver, tivemos lá com a ministra Macaé, ministra dos Direitos Humanos, com a colega Ana Paula Feminella, que é a nossa secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, é uma cadeirante. Então, tivemos representantes também do governo de São Paulo, a secretária Silvia. A secretária Silvia, eu acho que vocês vão lembrar dela. Eu não sei se vocês viram uma mãe em um jogo do Palmeiras que levou o filho, visual e autista, e ela
traduzia tudo. Ela levava para o jogo e ela ficava narrando para ele. Hoje ela é a secretária municipal de inclusão das pessoas com deficiência da Prefeitura de São Paulo. Foi homenageado pelo time inteiro. Não, e o filho recebeu ela recebeu lá pela FIFA, lá naquele evento que a FIFA faz todo ano lá na Itália, na Suíça, um prêmio de torcedor. A FIFA premia Sim. lá, né? Eu não sei, Sim. eu não estou lembrado. E a FIFA bancou tudo, ela com o filho foram lá para. Legal. Naquela mesma sessão que entrega a bola de ouro, né, para o melhor do mundo, eles entregam também para os... Aí, meu amigo, né? é mãe. É mãe. Eu vi. Faz o que for preciso. Eu vi um caso desse também, mas era um garoto que era torcedor do Vasco. Ou seja, essa dinâmica, esse esforço já atravessa alguns clubes que perceberam a causa e estão adotando essa causa. Fechando da honra, isso é bom pro teu currículo. Não, também. E lá... Uma experiência fantástica. Graças a Deus, troca de experiência. Estive lá também com o doutor Ricardo Lúcio Tadeu. Ele é cego e é desembargador do Tribunal Regional do Trabalho do Estado do Paraná. Falar em Lúcio Tadeu, mandar um abraço para o advogado Lúcio Tadeu, nosso amigo. Pois é. Lá eu fechei parcerias importantes, por exemplo, com o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. Vai estar vindo aqui no próximo mês. Nós vamos estar assinando um termo de cooperação técnica, onde o Comitê Paralímpico Brasileiro ele vai fazer um curso de capacitação para todos os professores da rede pública na área da educação física, para que eles possam estar preparados para atender os alunos com deficiência no esporte paralímpico dentro das escolas. Muito bom. Então, ele vai estar vindo aqui e, graças a Deus, fizemos amizade com outros países, com companheiros de outros estados também que estiveram presentes. Você voltou o internacional agora. Voltei o internacional, né? Já que você citou aí essa aliança com as escolas, Sim. com a Secretaria de Educação, seja do estado e também dos municípios, há quantas anda essa parceria no sentido de que as escolas possam, por exemplo, contribuir com a sua secretaria, apontando, trazendo pessoas, famílias, porque uma questão que eu acho que é importante e nem sempre a gente alcança é como a sociedade vê e enxerga o serviço público que possa atendê-las. Uhum. Hoje mesmo eu estive no evento do governo do estado, que foi lançado hoje um aplicativo Piauí Mais Saúde, Sim. em que as pessoas vão acessar um aplicativo e vão dizer, olha, eu estou caminhando, eu estou correndo, eu estou fazendo atividade X ou Y, mas eu tenho esse problema, e vai ter um feedback através desse aplicativo para que as pessoas, inclusive, possam acessar serviços que o Estado tem a oferecer. Então, nessa linha de uma instituída parceria entre a SEDUC, as escolas e a sua secretaria, como é que anda essa relação, esse diálogo? É uma relação muito boa, uma relação que a gente tem. A SEDUC ela tem uma gerência de educação especial que cuida exclusivamente da inclusão de alunos com deficiência na nossa rede. E hoje todas as escolas que o governador está reformando, está ampliando, lá existe uma sala de AE. O que é a sala de AE? É uma sala de atendimento educacional especializado que conta com todos os requisitos de acessibilidade para que possa dar um suporte para um aluno cego, para um aluno com autismo, para um aluno com deficiência física. Então, graças a Deus, nós lançamos bem ali, há 2 anos atrás um plano estadual de educação inclusiva, né, orçado em cerca de 49 milhões de reais, que vai desde a reforma de escolas, qualificação de profissionais, contratação, agora mesmo está sendo feito um seletivo para contratar, ou seja, aonde estiver um aluno surdo em uma escola do estado matriculado, lá nós temos um intérprete de Libras. Então essa parceria ela tem sido uma parceria muito boa lá com a Secretaria de Educação, coordenada pelo secretário Washington Bandeira, e graças a Deus hoje o estado do Piauí ele consegue dar essa resposta à sociedade, sobretudo na área da educação, às pessoas com deficiência. Mauro e Damião, ele acabou de falar aí nesse plano estadual, né? Eu sei que já temos muitos professores já bem preparados até, né, para essa situação, para essa educação especial. Mas nós temos um número satisfatório de profissionais? Não, ainda temos que aumentar. O que está sendo feito com relação a isso? Nós fizemos uma parceria, assinamos um termo de cooperação técnica entre a CEID, a Universidade Federal do Piauí, a Secretaria Estadual de Educação. Inclua a nossa Universidade Estadual também. Pronto. Importante. Lá nós temos o PAFO, com a Universidade Estadual. Sim. Estamos fazendo o PAFO, onde nós estamos fazendo uma especialização em AEE
nos 10 polos da Universidade Federal do Estado do Piauí. Hoje está sendo qualificado cerca de 857 professores de Parnaíba a corrente para estarem aptos a atender alunos com deficiência na nossa rede. Lá com a UESP nós temos o PAFO, né, que é um programa que trabalha também a qualificação de professores para que eles possam atender as pessoas com deficiência. Dentro da UESP nós temos um núcleo de acessibilidade, já que cuida disso também, e a gente tem uma parceria muito boa também com a Universidade Estadual, e a própria Secretaria de Educação, recentemente nós fizemos uma qualificação aqui em Teresina de 300 professores só da Secretaria Estadual de Educação. Deve ter algum incentivo, um diferencial para esse professor, o salário é diferencial. Há uma gratificação para a educação especial. E Mauro, eu fiz essa pergunta para você, porque eu recentemente participei de um evento. Você imagina, César, uma pessoa agredida, que tem uma deficiência, por exemplo, na fala, e chega num distrito policial e lá não tem ninguém para acolher essa pessoa? Num hospital, e lá não tem ninguém no hospital, porque quando você vai ao hospital, você já vai em cacarecos. E se você não é bem acolhido, bem recebido por alguém que entenda a sua linguagem, por isso a gente, inclusive, na Escola de Governo, nós temos um projeto que é nacionalmente vencedor, que é o projeto Entenda Minhas Mãos, que é exatamente para lá, em qualquer lugar que você for, ter uma pessoa que seja intérprete de Libras, que consiga lhe receber, lhe acolher e lhe dar condições de você apresentar o seu problema e ser atendido de modo, pelo menos, satisfatório, já que às vezes nem recebidas as pessoas são. Você lembra da Té, minha irmã? Foi sua aluna? Sim. Pois é. Ela foi uma das primeiras coisas que ela quis aprender. Ela fez um curso ainda de Libras aqui. Você não perguntou se o Mauro tinha sido meu aluno, né? Mas não foi, não. Não, porque ele é muito jovem. Ele é muito jovem para ser seu aluno. Porque quase todo mundo que veio aqui foi aluno nosso. É porque eu costumo dizer e repito sempre, ele foi professor do Alberto Silva, Geno Moraes, essa parte veio de pai. Foi mesmo, pai? Foi do filho. Essa parte é pai. Mas isso aí vai ser cortado, né? Não se cria com essa conversa. É importante. Agora sim, você citou o exemplo que você foi para Sergipe, né? Maceió, né, em Alagoas e tal. E você já sentiu um tratamento diferenciado com relação à questão do transporte. Da mobilidade. E o Damião falou aqui na questão do aleijadinho, que aparentemente carinhoso, mas que no fundo pode machucar sim, não deixa de ser um preconceituoso e tal. E a gente passou uns anos para cá a falar muito no politicamente correto. Eu ainda acho, é minha opinião, que houve alguns exageros, porque você acabou que algumas pessoas ficaram com medo de se aproximar, porque nem sempre a intenção é a mesma. Nem todo mundo tem a mesma maldade, né? Às vezes é por uma pessoa que é um pouco distraída, é um pouco sem nenhuma maldade no coração. Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. E hoje eu vejo que as pessoas, como você disse, tem que ser tratamento igual. Eu acho até que hoje já existe, na minha opinião, que eu vejo que é até um tratamento diferenciado. Porque quando eles olham hoje, não é só o dever, a obrigação de ver e tratar como uma pessoa igual a ela. Eu acho que lembra do tempo em que também essa pessoa foi preconceituosa, tirou brincadeiras inapropriadas, entendeu? Eu sempre tive, hoje eu tenho mais. Eu sou um exemplo disso. Hoje eu tenho mais respeito com as pessoas, né? Quando eu digo mais respeito, não que eu não as respeitasse antes, mas antes eu tirava brincadeiras com os meus amigos que tinha. Hoje eu já fico... Né? É um amadurecimento. Um amadurecimento. E nem verdade. todo mundo recebe, né? Essa brincadeira, nem todo mundo. Então. É verdade. E isso é bom a gente comentar, Sérgio, César e professor. Você sabe que ele é chamado de César Fire. Eu lembro. Porque muitas pessoas, às vezes, não se policiavam para isso. Mas com o passar do tempo, né, com a conscientização que a gente vem trabalhando, isso mudou muito. Ainda há preconceito? Há. Mas diminuiu bastante. Graças a Deus já conseguimos diminuir bastante. Mas ainda vê pessoas que vê a gente... há uns 10, acho que mais ou menos 10, 15 anos, eu estava pegando um ônibus ali na Praça João Luiz, eu morava aqui na Miguel Rosa, na Macaúba,
E aí quando eu entrei no ônibus, uma senhora chegou e olhou para mim, você é aposentado? Ou seja, ela já nos via como uma pessoa incapaz, né? Incapaz. Você é aposentado? Eu disse, não, senhora, eu tô Mas saindo... é sem maldade. É sem maldade, a gente vê que uma pessoa... Aí eu disse, não, senhora, eu tô saindo do trabalho, eu tô indo para casa. Ela disse, o senhor trabalha? Pensei que você era um que... Aí eu disse, sim, eu trabalho, eu tô indo para casa. Ela disse, pois eu pensei que o senhor era aposentado. Ou seja, ela, acho que até mesmo por falta de conhecimento, porque culturalmente era visto assim. Mas eu acho que diminui né? muito essa visão, as pessoas veem, porque você tem algumas limitações físicas, mas hoje ninguém duvida mais da capacidade intelectual de uma pessoa. De uma pessoa. Mas aí se duvidava, se fazia essa associação. Mauro, eu quero falar exatamente desse ponto, Sim. porque a gente está falando das outras pessoas que não têm supostamente uma deficiência no seu olhar para os deficientes. Mas eu pergunto a você, que lida com essa causa diretamente, como anda o trabalho no sentido de fortalecer a autoestima dessas pessoas para que elas saibam, por exemplo, suportar, reagir, se posicionar quando forem tratadas dessa maneira? Porque eu acho importante isso, que, Mauro, com toda a verdade, a gente que não tem nenhuma deficiência, pelo menos aparente, tem hora que a gente tá para baixo, em cacareco, você imagina as pessoas que sistematicamente, historicamente, sistematicamente, você falou, convivem com esse problema. Não, isso é verdade. Olha, se você não tiver uma base bem consolidada, até uma base familiar. Isso. Né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo claro de mim, César, e professor Damião. Eu vim vestir uma calça com 15, 16 anos. Porque eu me emocionei. Não, você está em casa. Eu acho bacana isso que você está falando da sua história de vida. Conte sua história. Eu ia para a escola de bermuda. E via meus colegas todos de calça ali, e eu, meu Deus do céu. E eu não vou usar a minha? Eu não vou usar a minha, né? Eu ia de moletas, porque eu tinha... Minha perna não cresceu, eu tinha... desculpa. Não, aqui, esse programa é um programa de prestação de serviço. É um programa que fala da verdade e que fala dos nossos sentimentos. Você está em casa aqui. Pronto. E aí, eu, tipo assim, eu usava moleta, a minha perna era dobrada, eu não conseguia estirar a minha perna. Eu usava, a mamãe fazia a minha bermuda da cor da calça e a blusa normalmente, né? E aí eu ia para aquela escola e via meus colegas tudo de calça. E meu sonho era vestir uma calça, né? E aí, quando eu chegava em casa, a mamãe dizia, não, meu filho e meu pai, não se preocupa não, que vai dar tudo certo. Aí a gente teve aquela força familiar, e aí com 15 anos... Fundamental a família. Né? Com 15 anos eu fiz a minha cirurgia, né? Porque papai morava no interior, aquele povo do interior dizia assim, não, só vou fazer quando meu filho quiser, porque ele tinha medo de alguém de fazer a cirurgia e dar o contrário, e a gente falecer. E os pais naquela época diziam, não, no dia que meu filho decidir que quer fazer uma cirurgia, eu faço. E aí com 15 anos eu decidi, o papai perguntou se eu queria fazer, eu disse, quero. Aí vim para Teresina, na época que quem me operou foi o doutor Elias Soares Barbosa, ali da Ortoclínica, ali próximo ao 25BC. Você quem é? Ainda hoje é meu amigo pessoal, vou lá quase todo, vou lá direto falar com ele, um anjo na minha vida. E aí eu fui operado ali na clínica São Lucas, porque minha perna, César, ela não estirava. Não estendia, era só dobrada. Dobrada, porque eu comecei a usar muleta, eu acho que mais ou menos com uns 8, 9 anos, e eu andava me arrastando pelo chão. Eu ia para a escola na garupa da bicicleta do meu irmão. E aí ele fez a cirurgia lá na São Lucas, aí botava lá uns pinos aqui no osso, botava um peso por outro lado da cama para a perna estirar. Sei que eu passei 3 meses lá internado nessa clínica. Aí quando eu tive alta, ele mandou eu ir fazer a prótese, as medidas da prótese da minha órtese. Fui lá para Ortopio, na época que tinha uma clínica aqui em Teresina chamada Ortopio. E aí eles demoraram, professor e César, a fabricar minha órtese. Quando foram entregar a órtese, que eu fui levar para o doutor para poder colocar, a perna tinha voltado. Mas, rapaz, que coisa. Tinha voltado, eu tive que fazer outra cirurgia. Minha nossa. Tu acredita? Rapaz, foi luta, hein? Pois eu tive que fazer outra cirurgia, porque como uma perna voltou, a órtese não dava para usar. Aí depois da outra cirurgia eu passei mais um mês, né? Aí foi que eu comecei a caminhar, a usar a órtese, eu comecei a caminhar com 16 anos. Aí daí foi quando eu fui conseguir vestir uma calça.
Aí foi alegria. Eu vou dizer um negócio para você aqui, Mauro. Eu já tinha muito carinho e respeito por você, já tinha muito. Não, Agora eu tenho muito mais, cara, porque você tá... Rapaz, a causa do Mauro é talvez... Eu vou citar aqui um trecho da obra do Mandela. O Mandela, quando preso, já há 10 anos preso, chegou alguém da justiça e disse assim: Mandela, deixa de ser burro, acaba com essa bobagem, assina aqui esse termo, abre mão dessa luta e você está solto. Aí disse: meu amigo, você não está entendendo. Eu não tenho uma luta, eu tenho uma causa. E não adianta eu ficar livre se meu povo vai estar preso. Pode levar seu documento para lá. Quer dizer, o Mauro, ele não tem uma luta, ele tem uma causa, ele tem uma vida dedicada a isso. E esse espaço aqui, Mauro, história bacana, Mauro. É um espaço público para que a gente saiba dessas histórias e possa publicá-las, para que todo mundo não se sinta mal porque tem uma deficiência, mas ao contrário, exatamente, se perceba como alguém que tem direito, que vai lutar por esse direito. Essa história de vida dele, que eu desconhecia, porque eu já conheci o Mauro já andando. Já andando, já conheci o Mauro assim. É verdade. Não viu antes. Inclusive era desse jeito, porque ele não envelheceu nada, é incrível. Pois é. Fez 50 agora. Fiz 50. E graças a Deus, hoje eu tenho uma família, eu tenho uma esposa. Fale o nome da funeral. A doutora Thaís, que está fazendo medicina, né? Está se formando em medicina agora. E tem filho? Tenho 2 filhas. A Maria Eduarda tem 9 e a Maria Elisa tem 5. São minhas princesas. E é isso que você disse, mostrar para a sociedade. Porque antes, César, quando as pessoas viam uma pessoa com deficiência namorando, ou em um shopping, já olhava assim, olha, ele está namorando. Como se fosse algo absolutamente anormal. Ele não, gente, é um cidadão que tem seus direitos, seus deveres, seus desejos, né? E a gente conseguiu mudar muito isso. Muito hoje, graças a Deus. Você vai em um shopping, vê as pessoas com deficiência se divertindo. Você vai em um show, ver as pessoas com deficiência lá no show se divertindo, porque é um espaço onde todos têm que ser respeitados. Né? Eu acho que o que mais importante, o que eu sinto, que eu vejo hoje, é o respeito que as pessoas hoje têm com as pessoas com deficiência. Isso nós conseguimos avançar. Mauro, eu quero lhe fazer uma pergunta. Sim. Não, esse é um espaço plural. Mas causas como a sua, via de regra, elas são, assim, vamos assim dizer, silenciadas no Parlamento Brasileiro. Eu não conheço um deputado federal com alguma deficiência, se tem eu não conheço. Deputado, vereador, a gente até teve aqui em Teresina um tempo, mas era um Valdemir X. Eu lembro, acho que ele era suplente, ela subiu. Era um cadeirante. Eu lembro. Mas passa na sua cabeça trazer para essa sua causa, que é uma causa civil, que é uma causa pública, uma ambiência na política? Passa, professor, passa sim, porque eu acho que eu já dei muito a minha contribuição no executivo. Eu só como secretário, eu vou para 3 gestões consecutivas. Então, eu acho que nós temos que ter alguém que tenha direito a voz e voto. Porque se você não tiver alguém que seja respeitado, as coisas não andam. Alguém com autoridade que você tem. Eu vou dar um exemplo claro aqui. Enquanto a ex-deputada Rejane Dias puxou essa causa para si, teve uma notoriedade muito grande, porque ela tinha autoridade para falar, era mãe. Né, foi deputada estadual, foi deputada federal, e o que a gente vê hoje é a falta de alguém que sinta na pele essa dificuldade e que tenha esse poder. Então eu tenho essa disposição, inclusive já coloquei o meu nome lá à disposição do meu partido, né, para que o próximo ano a gente possa colocar o nosso nome à disposição da sociedade, porque aqui, professor e César, não é que eu esteja caindo de paraquedas, né? Todo mundo conhece a minha história. Exatamente. Eu tenho um serviço prestado de Cajueiro da Praia a Corrente. Agora mesmo eu estive em Corrente com o governador visitando uma obra de um centro de reabilitação que nós vamos construir para as pessoas com deficiência lá de Corrente. Você imagina que mora em Corrente e que precisa fazer uma reabilitação para vir a Teresina ou ir a Brasília? Não vai, gente. Aquelas pessoas precisam. Então nós estamos construindo um centro de reabilitação lá, ou seja, nós temos um serviço prestado em todo o estado do Piauí e eu vou colocar o meu nome para a sociedade para que a sociedade possa avaliar. Eu sou, como um cidadão, eu acho que eu tenho esse direito. Sem dúvida. Né, e vou, no próximo ano, fazer esse movimento de colocar o meu nome à disposição. Legal. César, nós estamos caminhando aí para o final do nosso bate-papo, mas o Mauro, você tem
os microfones do Pode Escrever para fazer suas considerações finais, levar uma mensagem de altruísmo, uma mensagem positiva para toda a sociedade piauiense, brasileira e, sobretudo, para aqueles que têm uma deficiência visível ou invisível, mas que é certamente alguém que é alcançado pela sua luta. Primeiro eu queria agradecer aqui o senhor, o professor Damião, meu amigo César, a todos que nos estão acompanhando aqui pelo Pode Escrever. Pode Escrever e dizer da alegria de estar aqui. E eu sempre que tenho essa oportunidade de falar para a sociedade, para as pessoas, eu costumo pedir, deixar uma mensagem para a família. A família que tem filhos com deficiência, que não os vejam como uma pessoa incapaz. Se hoje eu estou aqui, eu devo à minha família. Se meu pai comprava uma bola para o meu irmão, ele comprava uma bola para mim. Se ele comprava uma bola, um carrinho para o meu irmão, ele comprava um para mim. Ou seja, nunca me tratou com indiferença. Ou seja, se a família ela der a oportunidade de tratar o seu filho com deficiência como alguém que pode ser incluído na sociedade, já é um caminho muito grande, porque se nós não encontrarmos em casa este apoio, essa base, lá fora é mais difícil, E você nem cria casca para se defender lá fora, porque se você tem em casa esse apoio... Exatamente, então que a família não veja a pessoa que tem algum tipo de deficiência, só para que ele possa receber ali um salário mínimo da Previdência Social e construir um quartinho lá no último... lá nos fundos da casa e ele fica escondido lá. Invisível ali, ele vai estar fazendo um mal muito grande para essa pessoa. Né? Agora eu faço que nem a senhora do ônibus. Você já está aposentado? Não, ainda não. Eu quero trabalhar mais um pouquinho para eu poder me aposentar, né? Certo. Mais uma hora a gente vai chegar lá. Vamos fazer aqui um brinde à vinda do Mauro, a causa que o Mauro defende, que também é a causa nossa do Pode Escrever. Pode Escrever. Nós Obrigado vamos pela fazer, sua... Mauro, você... Me emocionei aqui de Obrigado. verdade, do fundo do meu coração. Eu quero aproveitar aqui, professor, antes de encerrar o programa, porque meu caçula cumpriu a missão dele, né? Seguindo aí o exemplo dos dois outros irmãos, formou semana passada. Como é o nome dele? O Leônidas Antônio Deolindo Neto. Leônidas, grande abraço, salve, sucesso aí na sua... Qual é a profissão? O mais velho, o Juliano, é dentista, o segundo é engenheiro civil, Germano, e o Leônidas fechou medicina agora. Eu tenho um primo que ia ser engenheiro, mas não foi porque o pai dele vendeu a engenheiro. Parabéns. Um abraço aí, meu querido Leozinho. Parabéns. Então, assim, foi uma história fantástica. Obrigado, eu também. E agora eu posso dizer, sou seu fã.